Oi, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Martins, onde nós vamos participar de um novo encontro e nesse novo encontro nós vamos trabalhar o conteúdo relativo ao estudo do citoplasma. Já trabalhamos com a parte relativa a características gerais de seres vivos, portanto, da célula. Trabalhamos com a origem da vida, a origem dos seres vivos, com a composição química da célula, onde nós abordamos o estudo dos compostos inorgânicos, água e sais minerais, os compostos orgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos. Abordamos também os conteúdos relativos ao estudo da membrana plasmática, a sua composição química, a sua morfologia, a sua fisiologia. E hoje nós vamos aqui trabalhar com o conteúdo relativo ao citoplasma celular. O citoplasma celular, na realidade, seria, no caso dos eucariontes, organismos que apresentam células com núcleo organizado. O citoplasma ele é delimitado internamente pela carioteca ou membrana nuclear e externamente pela membrana plasmática, que foi conteúdo do nosso estudo anterior. Então, vamos aqui dar início à nossa discussão de hoje, a nossa aula remota, que servirá como base para complementação de estudos que possam ser realizados em outras fontes, como livros, internet, dentre outros. Citoplasma celular, por Antônio Martins Neto. O citoplasma celular, muitas vezes chamado de hialoplasma, citoplasma fundamental, matriz citoplasmática ou citossol, está presente em todas as células vivas. É uma massa líquida que contém diversas substâncias, canais, bolsas e as chamadas organelas citoplasmáticas. Então, como já tínhamos falado anteriormente, esse citoplasma ele é delimitado externamente pela membrana plasmática e internamente pela membrana nuclear. Seria constituído basicamente por todas as estruturas necessárias à vitalidade de uma célula. E, é claro também, para que haja a formação das estruturas relacionadas pelas funções, é necessário também que haja a matéria-prima necessária para a vitalidade desses organoides e assim, cada um realizando a sua função em específico, o somatório determinará a função exercida por cada uma de nossas células, que em conjunto formarão os tecidos, os órgãos, os sistemas e o organismo como um todo, certo? Aqui nós temos uma figura mostrando uma célula típica, é claro, um desenho esquemático, onde externamente aqui nós temos a membrana, internamente nós temos a carioteca, delimitando o material nuclear, e esse espaço existente entre a membrana nuclear e a membrana plasmática é o que nós denominamos de citoplasma, certo? Na realidade, nós veremos que esse citoplasma ele é subdividido em citoplasma fundamental ou hialoplasma, que é basicamente essa parte amorfa, constituída por proteínas e outros nutrientes dissolvidos em água, formando assim o que nós chamamos de citossol. E mergulhados nesse citossol ou hialoplasma,
nós temos o quê? As organelas citoplasmáticas, que vão formar o que nós chamamos de citoplasma fundamental ou diferenciado. Desculpem, citoplasma diferenciado. Citoplasma fundamental é o mesmo que hialoplasma, certo? Então, esse citoplasma figurado ou diferenciado é constituído pelas várias organelas que irão realizar as diversas funções necessárias à vitalidade da célula. Aqui, aproveitando o nosso esquema, temos aqui a presença das mitocôndrias, que são organelas muito importantes no mecanismo de respiração celular, conteúdo que discutimos quando falamos a respeito de características de seres vivos. Aqui nós temos algumas vesículas, né? Exemplos de vesículas, como peroxissomos, como glioxissomos, como lisossomos. Aqui nós temos os centríolos, que apresentam funções diferenciadas, como produção de cilos e undulipódios, responsável também pelo processo de divisão mitótica, certo? Aqui nós temos um sistema reticular de membranas, que nós denominamos de retículo endoplasmático, que pode ser considerado liso ou agranular quando não contém ribossomos, e granular ou rugoso quando apresentam os ribossomos, aqui representado por esses pontinhos. Observamos aqui a presença do aparelho de Golgi, ou complexo golgiense, que caracteriza-se por um conjunto de túbulos e vesículas achatadas, empilhadas umas sobre a outra, né? Falaremos mais especificamente deles no futuro. Observemos também a presença de microfilamentos e microtúbulos, onde esses microfilamentos e microtúbulos vão formar o chamado citoesqueleto. Citoesqueleto que vai ser responsável por desencadear algumas funções, como sustentação, transporte de substâncias, movimentos citoplasmáticos, dentre outros. Temos aqui a carioteca, também conhecida como membrana nuclear, e no centro nós temos o que? O material nuclear, que pode estar representado sob a forma de cromatina ou de cromossomos. Ok? Então, temos aqui uma estrutura básica de uma célula, onde o nosso objetivo hoje vai ser discutir o citoplasma, tendo em vista que já trabalhamos com membrana e já trabalhamos com a parte relacionada aos ácidos nucleicos, onde o que interessou para a gente aqui foi o processo de síntese proteica a partir da atividade do DNA e do RNA. Qual seria a composição química do citoplasma? A composição química do citoplasma é basicamente a composição química de um ser vivo. Aquela composição química de todo e qualquer ser vivo. Substâncias inorgânicas, representado pela água, pelos sais minerais, e substâncias orgânicas, representadas por carboidratos, por lipídios, por proteínas, vitaminas, né? E, é claro, a presença também de alguns dos ácidos nucleicos, nesse caso, fazendo parte da estrutura direta do citoplasma, como é a representação por parte do RNA, onde nós temos o RNA mensageiro e o transportador, que vão se encontrar diretamente diluídos, né, nessa matriz citoplasmática, e temos o RNA ribossômico, que faz parte da estrutura dos ribossomos. E encontraremos também no citoplasma o DNA, só que não seria aquele DNA
tal qual presente no núcleo da célula. Seria o DNA presente em alguns organoides, como é o caso dos ribossomos, em células eucariontes, nas mitocôndrias, é claro, né? Nos ribossomos nós temos o RNA mensageiro, que vai, no caso, ser lido através do RNA ribossômico e vai buscar o transportador. Então, com relação à organela, que contém o DNA, seriam quem? Em células eucariontes, nós teremos as mitocôndrias, que têm DNA próprio, e em células vegetais, além das mitocôndrias, nós temos também os cloroplastos. Então, aqui no nosso slide, nós temos que a composição química ela é constituída basicamente de água, proteínas, carboidratos, sais minerais e outros compostos, que tornam o citoplasma uma espécie de gelatina, um colóide. Os colóides, no caso, são misturas de água e proteínas, de comportamento semelhante às gelatinas. Portanto, em temperaturas baixas, ele se torna mais gelatinoso, sólido, e em temperaturas altas se torna mais liquefeito. A parte mais periférica do citoplasma geralmente encontra-se no estado coloidal gel, enquanto a parte mais interna no estado coloidal sol. O que quer dizer isso? A parte mais externa, se encontrando no estado coloidal gel, ela se encontra sob a forma mais gelatinosa, mais viscosa, local onde você tem uma menor predominância de reações químicas. Já na parte mais interna, o citoplasma encontra-se sob a forma coloidal Sol, ou seja, se encontra mais liquefeito, e é onde nós vamos encontrar uma maior quantidade de reações químicas, tendo em vista que essa região normalmente ela vai se encontrar próximas ao núcleo, e no núcleo é onde nós temos o DNA, e sabemos que o DNA seria a molécula que organiza todo o metabolismo da célula. Citoesqueleto. Como o próprio nome está dizendo, citocélula e esqueleto, significando arcabouço de sustentação. Então, o citoesqueleto seria o quê? O arcabouço de sustentação da célula. Arcabouço de sustentação da célula. Seria um conjunto de microtúbulos e microfilamentos encontrados no citoplasma, sendo que os microtúbulos são formados por proteínas denominadas tubulinas. Já os microfilamentos se constituem de diversas proteínas, dentre as quais nós vamos encontrar a actina e a miosina, que são proteínas contráteis. Portanto, esses microfilamentos eles vão ter a capacidade de promover o seu encurtamento. E dependendo da célula, esse encurtamento poderá determinar a função específica dessas células, como é o caso das células musculares, onde esse complexo actomiosina tem uma grande importância no mecanismo de contração e relaxamento muscular, e assim determinando a composição dos diversos tipos de músculo, como o estriado esquelético, que está relacionado aos movimentos voluntários, o músculo estriado cardíaco, que forma a maior parte da estrutura do nosso coração, e o músculo liso, que se encontra fazendo parte da estrutura de nossas vísceras. Então, essas duas proteínas, deslizando uma sobre a outra, actina e miosina, como um trem sobre os trilhos, movimentam as estruturas das células, podendo modificar, no caso, a sua forma. Aqui nós temos um esquema
É claro que é um esquema representativo, não é um esquema real, onde você teria aqui a membrana plasmática. A membrana plasmática estaria seguida de um complexo de membranas formando um retículo, que seria o retículo sarcoplasma. Esse retículo sarcoplasma pode conter ou não os ribossomos. Depois disso, você vê a presença dos ribossomos. Observe aqui o esquema de uma mitocôndria. Observem os microtúbulos. E aqui nós temos a representação dos miofilamentos, né? Esses miofilamentos, eles normalmente formam um emaranhado, de modo que promovem a sustentação das organelas e também contribuindo para o formato ou morfologia das células. Dependendo do tipo de célula, você vai ter uma maior quantidade ou menor desses microtúbulos e microfilamentos, evidenciando assim a função específica de cada uma de nossas células. Aqui seria um outro esquema, mostrando a estrutura, o emaranhado do nosso citoesqueleto. Movimentos citoplasmáticos. A gente pode até pensar que o citoplasma seria aquele conjunto de estruturas e que essas estruturas elas não estariam em movimento, certo? No caso, esses movimentos citoplasmáticos eles são diferenciados de acordo com o tipo de células. Algumas células apresentam movimentos mais efetivos, outras apresentando movimentos menos efetivos. Em algumas células, como é o caso da Elódea, que é uma espécie vegetal, elas apresentam verdadeiras correntes citoplasmáticas. E esses movimentos citoplasmáticos, eles vão servir para poder contribuir no sentido de que as substâncias se encontrem para promover reações químicas. Tem também por objetivo modificar o citoplasma da célula, no sentido de que haja a formação de pseudópodos, né, falsos pés, e contribuindo assim para o movimento executado por alguns grupos celulares, como é o caso da entamoeba histolítica, entamoeba coli, no caso, exemplos de amebas. Temos também as células, algumas que fazem parte do nosso sistema imunológico, que apresentam a capacidade de promover a formação de pseudópodos, no sentido de fagocitar ou pinocitar elementos estranhos ao nosso organismo. Ok? Então vamos falar do primeiro movimento, que seria a ciclose. Em células vegetais, a presença de filamentos de actina e miosina garante a movimentação do fluido citoplasmático por verdadeiras correntes citoplasmáticas. Como as células vegetais são mais longas que as animais, esse fenômeno contribui para o transporte intracelular de substâncias, facilitando assim as reações químicas. Então, esse processo de ciclose é típico de células vegetais. São verdadeiras correntes citoplasmáticas que contribuem para a mistura de substâncias, facilitando as reações químicas. Um segundo movimento citoplasmático que nós vamos abordar seria o quê? O movimento ameboide. Como o próprio nome está dizendo, o movimento ameboide vem justamente pela condição de que
Uma das células que apresentam esse movimento são as amebas. Porém, nós temos no nosso organismo os macrófagos, que são células que promovem a defesa primária do nosso organismo, promovendo a fagocitose e pinocitose de substâncias que não são pertencentes ao nosso organismo e assim que poderiam causar algum dano, alguma doença, alguma patologia ao nosso organismo. Nos protozoários e em células do nosso sistema de defesa, o ectoplasma, que é a região mais externa da célula, aquela que se encontra geralmente sob o estado coloidal gel, mais gelatinoso, mais sólido, pode se tornar mais líquido, fazendo com que as correntes circulatórias o impulsionem com mais facilidade. Com isso, existe a expansão, né? Ocorrerá uma expansão dessa parte do citoplasma na mesma direção da força exercida. Ao mesmo tempo, a porção oposta do citoplasma se contrairá, né? Pela atividade de quem? Dos microfilamentos constituídos por actina e miosina. O resultado é o deslocamento da célula como se ela estivesse andando. Como esse movimento é mais comum na ameba, denomina-se movimento ameboide. E esses prolongamentos emitidos são chamados de pseudópodos. Então vejam que o movimento ameboide, ele depende muito das mudanças no estado coloidal do citoplasma, de gel para sol, além também da atividade dos microfilamentos de actina e miosina, que, promovendo deslizamento de uma sobre a outra, vai contribuir para modificações no citoesqueleto e, assim, contribuindo para a modificação na forma dessas células. E, graças ao processo de elasticidade da membrana plasmática, se formam os pseudópodos, que irão contribuir para o movimento e também para a captura de elementos, sejam eles elementos nutritivos, no caso da ameba, no ambiente onde ela se encontre, e no caso das células de defesa do nosso organismo, nós temos como função básica a captura de proteínas estranhas ao organismo. No caso, como exemplo, nós temos a atividade dos macrófagos. Então, falamos aí um pouco a respeito do citoplasma fundamental ou hialoplasma, falamos do citoesqueleto, falamos dos movimentos, né? Movimento ameboide e movimento de ciclose. Agora passaremos a falar das organelas citoplasmáticas, que em conjunto formarão o citoplasma figurado ou diferenciado. Citoplasma figurado ou diferenciado. Existem no citoplasma estruturas delimitadas e com especialidades definidas, cujas funções são indispensáveis ao funcionamento dos organismos vivos. Essas estruturas são as organelas citoplasmáticas e constituem o chamado citoplasma diferenciado. São representadas pelos ribossomos. No caso, os ribossomos são organoides ou organelas não delimitadas por membranas. Temos o retículo endoplasmático granular, que seria, no caso, aquele retículo ou sistema reticular de membranas que apresentam em suas paredes os ribossomos, por isso são considerados granulares. Temos o retículo endoplasmático agranular,
como o próprio nome está dizendo, agranular, porque não tem grânulos, é liso. O A aqui funciona como um prefixo de negação. Temos o complexo golgiense, que seria um conjunto de sacos achatados, empilhados uns sobre os outros e que se localizam geralmente próximos ao núcleo celular. Os lisossomos, os peroxissomos, os vacúolos são, no caso, vesículas que apresentam no seu interior compostos químicos diferentes, de acordo com a sua função. Os lisossomos, eles são dotados de enzimas hidrolíticas, portanto, relacionados à digestão intracelular. Os peroxissomos são dotados de substâncias químicas oxidativas, enzimas oxidativas, portanto, relacionado à função de metabolismo da água oxigenada, ou, no caso, peróxido de hidrogênio, daí o termo peroxissomos. Os vacúolos, no caso, são representados por vários tipos. Nós temos o vacúolo de suco celular, que está presente no interior das células vegetais. Nós temos o vacúolo digestivo, que é aquele vacúolo que se une com o lisossomo. E no interior desse vacúolo você pode ter substâncias nutritivas de natureza sólida. Nós temos substâncias nutritivas de natureza líquida. E assim nós vamos determinar se esse vacúolo é um fagossomo ou um pinossomo. E, após o processo de digestão intracelular, nós teremos o quê? Que esse vacúolo ele vai armazenar no seu interior aquilo que a célula não mais vai aproveitar e terá que ser eliminada para o ambiente. Estamos falando aí, então, de vacúolos residuais. Então, temos vários tipos de vacúolos. Os centríolos, que também são organoides que se encontram aos pares, em sentidos de maneira que um normalmente é transverso ao outro, e se encontram próximos ao núcleo, onde são responsáveis pelo mecanismo de orientação das mitoses e também responsáveis pela formação de algumas estruturas, como undulipódios e cílios, em algumas células específicas. As mitocôndrias, que podem se encontrar em células animais e vegetais, responsáveis pelo processo de respiração celular, onde nós vamos se utilizar de nutrientes como carboidratos, ácidos graxos, e na presença de oxigênio, eu terei a produção de gás carbônico, água e liberação de energia. E em células vegetais você tem o quê? Os plastos, que no caso seriam organoides ou organelas responsáveis pelo processo de síntese de compostos orgânicos. São nos plastos que se realizam as reações químicas que nós denominamos em conjunto de fotossíntese. Vamos analisar agora individualmente cada um desses organoides ou organelas. O primeiro deles são os ribossomos. Os ribossomos são pequenos grânulos sem membrana envoltória, portanto, não são dotados de membrana, certo? Não tem membrana envoltória. São compostos de proteínas e um tipo de RNA que nós já conhecemos, que é o RNA ribossômico.
ribossômico. RNA ribossômico. Por vezes, eles estão dispersos no citoplasma, diluído, né, na matriz citoplasmática, ou podem se encontrar aderidos à membrana do núcleo, a carioteca, ou à superfície externa do retículo endoplasmático, formando assim o chamado retículo endoplasmático granular ou rugoso. Outras vezes, eles se encontram unidos a um RNA mensageiro, formando um conjunto denominado de polissomo ou polirribossomo. Esse RNA mensageiro combinado ao ribossomo é de grande importância para que seja realizada a leitura desse RNA mensageiro. Processo esse fundamental no mecanismo de síntese proteica, conteúdo que já trabalhamos em aulas remotas anteriores. Estão presentes em todas as células vivas, por conta disso são consideradas organelas universais. Estão presentes tanto em células eucariontes quanto em células procariontes. Só relembrando, células eucariontes são células dotadas de núcleo organizado e apresentam organelas membranosas, além também dos ribossomos e dos centríolos, que são organelas não membranosas. Já as células procariontes são células que não apresentam núcleo organizado e não apresentam também nenhuma organela membranosa. São tão pequenas que só podem ser vistas ao microscópio eletrônico. Os ribossomos, como nós já vimos em aulas anteriores, são responsáveis pela síntese proteica, isto é, fazem a leitura dos códonos do RNA. Os códonos do RNA, no caso, seriam o quê? A combinação de 3 letrinhas do códon genético, né? Das 3 letrinhas que, no caso, em conjunto, vão formar uma trinca, e essa trinca ela vai se ligar ao anticódon, né? Anticódon. Então, são letras do código genético. Pode ser adenina, guanina, citosina ou uracila. E são de grande importância para o mecanismo de tradução, que seria a formação de proteínas, de peptídeos, polipeptídeos. Aqui você tem uma estrutura de um ribossomo, mostrando que o ribossomo, na realidade, apresenta 2 subunidades. Essas subunidades normalmente estão separadas no citoplasma e se unem justamente no momento em que vai ocorrer o mecanismo de leitura do RNA mensageiro para que ocorra a tradução em proteínas. Então, você tem uma subunidade menor e você tem uma subunidade maior. Então, são 2 subunidades que se combinam para formar os ribossomos. Aqui você tem a estrutura das subunidades, a subunidade menor, né, sendo mostrada numa vista lateral e aqui numa vista frontal. Observe a presença da cabeça, da base e da plataforma. Aqui nós temos a subunidade maior, numa vista lateral, numa vista frontal, mostrando a tuberância central, mostrando a crista, o stalk, que seria também uma proeminência, e aqui mostrando o que seria a frente, aqui numa visão bem anterior, a região dorsal ou costas, estaria localizada aqui nesse esquema,
por trás. E aqui, numa vista lateral, mostrado como apontado aqui por esse tracinho. Aqui nós temos um esquema mostrando como as duas subunidades, ó, você tem a subunidade maior, a subunidade menor. E aqui você tem aquela história aqui, ó, essa linhazinha seria quem? O RNA mensageiro. O RNA mensageiro. Não se esqueça da história do 5'3". Historinha do 5'3". RNA mensageiro 5'3", que se formou a partir de quem? Da fita antissenso. Antissenso, que seria a complementar, né? A complementar da fita senso, da dupla hélice do DNA. Então, aqui, ó, mostrando as duas subunidades ribossômicas, subunidade maior, subunidade menor, o RNA mensageiro, o ribossomo fazendo a leitura, e aqui, essa pequena fitinha aqui, ó, que vai aumentando de tamanho a partir do momento em que eu esteja inserindo aminoácidos que são trazidos pelo RNA transportador. Ao final da leitura, eu tenho o quê? A fita de proteínas, né? Na realidade, a molécula proteica, um polipeptídeo. Um polipeptídeo. Não esquecendo que toda fita de RNA, ela começa com quem? Com o códon AUG, que é o códon da metionina. E que o final da cadeia polipeptídica se dá quando o ribossomo encontra as trincas UAA, UAG e UGA, que são, no caso, os códons de parada. Aqui numa visão mais aumentada, observe aqui, ó, 5'3", ó, 5'3". É o contrário da fita antissenso, né? A fita antissenso, que no caso seria 3, 5. E a fita senso do DNA seria 5, 3. Ok? Então, tá aí. Você tem aqui a sequência de códons. Observe aqui o RNA transportador com os seus respectivos anticódons. E à medida que o ribossomo vai fazendo a leitura dos códons, ele vai buscando os anticódons e vai inserindo um aminoácido à cadeia polipeptídica. E entre esses aminoácidos, nós teremos o quê? As chamadas ligações peptídicas, que são as ligações que ocorrem entre os aminoácidos para formar a cadeia polipeptídica. Polipeptídica. Retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, na realidade, é um sistema reticular de membranas que podem a ela estar aderidas ou não os ribossomos. Dessa forma, eu terei o retículo endoplasmático granular, que contém ribossomos, e o agranular, que não contém ribossomos. É uma rede de canais em forma de tubos e bolsas achatadas que se originam da membrana plasmática. Isso aqui é muito importante. A membrana plasmática é que origina as organelas membranosas do citoplasma a partir de um processo de invaginação. Invaginação. Só é encontrado em células eucarióticas e só é visualizado ao microscópio eletrônico. É delimitado por membrana lipoproteica, não esquecer daquilo que nós falamos. Toda membrana, independente de ser a membrana delimitante do citoplasma, que forma a membrana plasmática, ou qualquer membrana de qualquer organela, ela tem a mesma composição química básica. Ela é lipoproteica. E ela pode, como eu falei no início, apresentar ou não ribossomos aderidos à sua face.
o que vai caracterizar o retículo endoplasmático granular ou rugoso, agranular ou liso. Então, observe aqui o esquema, que você tem um citoplasma, aqui você tem o núcleo celular, algumas organelas, como mitocôndria, você tem aqui vários ribossomos dispersos no citoplasma, os centríolos, as mitocôndrias, os microtúbulos, né? Microfilamentos que formam o citoesqueleto, a presença de alguns vacúolos, um dulipódio, né? Um dulipódio que seria o quê? Uma diferenciação de membrana. Mas o que interessa para a gente é aqui, ó, esse sistema reticular de túbulos e membranas achatadas, que geralmente ficam próximas a quem? Fica próximas ao núcleo. Vejam que, num primeiro momento aqui, nós temos a presença de quem? Ó, de membranas que apresentam na sua face externa os ribossomos. Então, aqui temos o retículo endoplasmático granular. Vejam que a continuidade do retículo endoplasmático granular não apresenta ribossomos aderidos à sua face externa. Portanto, se não apresentam ribossomos, é denominado de retículo endoplasmático liso ou agranular. Liso ou agranular. Tá? Tipos de retículo. Retículo endoplasmático liso ou agranular. Não apresentam ribossomos aderidos à sua membrana. Por conta disso, como os ribossomos têm por finalidade fazer a leitura do RNA mensageiro, no processo de tradução e formação da cadeia polipeptídica, formando proteínas, esse retículo endoplasmático liso ou agranular não vai ter a função de síntese proteica. Porém, tem como função a sustentação mecânica da célula, como se fosse um esqueleto celular, tendo em vista que essa membrana ela forma uma espécie de esponja no citoplasma da célula, contribuindo assim para a sua morfologia. Daí o termo sustentação mecânica. Devido também a essas dobraduras no interior do citoplasma, esse retículo endoplasmático liso, ele contribui para aumentar a superfície interna da célula. Isso é muito importante no mecanismo metabólico da célula, onde nós teremos o quê? A capacidade de promover uma maior quantidade de reações por conta do encontro das substâncias que vão interagir entre si nessas reações. Tem a finalidade de armazenamento e transporte de substâncias, devido ao aumento na superfície interna da membrana, tem também como função a regulação da pressão osmótica. Se lembrem da história, ó. O que é osmose? Transporte de água. Então, o retículo endoplasmático liso funciona como um regulador na quantidade de água no interior da célula, funcionando como uma espécie de esponja. Uma função muito importante em algumas células do retículo endoplasmático liso seria a síntese de lipídios, principalmente os lipídios da classe dos esteroides. O lipídio da classe dos esteroides são aqueles lipídios que foram estudados na composição química da célula, são aqueles lipídios especiais que são fabricados a partir de quem? A partir de um composto químico que nós denominamos de colesterol. Esse colesterol, né, que contribui para a formação de substâncias como
alguns hormônios esteroides, como aqueles responsáveis pelos caracteres sexuais secundários. No homem, a testosterona, nas mulheres, o estrogênio e a progesterona. A vitamina D também, ela é formada à base de colesterol, portanto, é um esteroide, certo? Nós temos também os sais biliares, que são produzidos nas células hepáticas e armazenadas na bile, e tem uma função muito importante no mecanismo de digestão dos lipídios no intestino delgado. Tem também a função de desintoxicação, processo esse que é muito comum nas células hepáticas, desorganizando substâncias prejudiciais ao organismo, como determinados fármacos, que são resultantes de medicamentos que nós utilizamos no tratamento de algumas doenças, né? Portanto, alguns medicamentos, eles são maléficos ao fígado, justamente porque esse fígado é que é o responsável pela desorganização do princípio ativo desses fármacos. E, por conta disso, eles podem provocar lesões hepáticas. E, de grande importância, que nós não devemos esquecer, nós vamos analisar, mais à frente, a estrutura dos peroxissomos e a função dos peroxissomos. Peroxissomos esses que são pequenas vesículas que armazenam no seu interior uma enzima chamada de peroxidase. Peroxidase, que vai agir sobre a água oxigenada. Portanto, a origem das vesículas que constituem os peroxissomos são a partir do retículo endoplasmático liso. Então, temos aqui, né, observem, o retículo endoplasmático liso. Observem os túbulos, né? O lúmen, que seria essa região interna. As cisternas. Ok? Então, aqui nós temos o retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso. Aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso, que ainda não falamos a respeito dele, porém vamos mostrar aqui, né, a presença dos ribossomos. E por apresentar ribossomos, esse retículo ele é conhecido como retículo endoplasmático granular ou rugoso. Granular ou rugoso. Retículo endoplasmático granular ou rugoso. A sua principal característica é apresentar ribossomos aderidos à sua parede externa. Por conta disso, se apresenta ribossomos, ele vai apresentar, dentre as demais funções, a sua principal, que seria o quê? A síntese proteica. Síntese proteica. Portanto, células que são ricas em retículo endoplasmático granular apresentam como principal função a síntese de proteínas. Apresentam as mesmas funções que são apresentadas pelo liso, porém é especializado na síntese proteica, justamente porque apresenta na sua parede membranosa externa os ribossomos. É bastante desenvolvido em células que realizam essa função em especial. Que função? A síntese proteica. Complexo golgiense. Complexo golgiense, antigamente conhecido como complexo de Golgi. Porém, como se tornou
é proibido a colocação de nome de pessoas em estruturas do corpo humano, foi substituído o termo complexo de Golgi por complexo golgiense. Constitui-se de inúmeras vesículas, bolsas e sacos achatados, delimitados por membrana lipoproteica. Mais uma vez aí, ó, não esquecer, toda membrana basicamente é lipoproteica, podendo existir em células animais e vegetais, mas não é encontrada em células procariontes, assim como nenhuma organela membranosa é encontrada em células procariontes. As principais funções do complexo golgiense é o armazenamento e secreção de substâncias. As principais funções do complexo golgiense é o armazenamento e secreção de substâncias. Além de originar o acrossomo dos espermatozoides. O que seria o acrossomo dos espermatozoides? O acrossomo seria a cabeça dos espermatozoides. Essa cabeça do espermatozoide ela é rica em complexos golgienses. Complexos golgienses esses que vão produzir vesículas e que essas vesículas apresentam no seu interior uma substância que tem por finalidade promover a degradação da camada mais externa do ovócito 2, no mecanismo de fecundação. Certo? Sendo assim, o acrossomo tem uma função muito importante no processo de fecundação e formação do ovo ou zigoto. Ovo ou zigoto. Nas células vegetais, nós vamos encontrar uma lamela chamada de lamela média dessas células vegetais. E essa lamela média das células vegetais, ela é que vai contribuir para o processo de divisão celular nessas células vegetais. Divisão nessas células vegetais. Sendo assim, esse complexo golgiense, que não tem importância no mecanismo de divisão celular em células vegetais, elas vão apresentar essa função, ou desculpem, não apresentam função no mecanismo de divisão em células animais, elas serão de grande importância no processo de divisão em células vegetais. Células vegetais de quem? Dos vegetais superiores. Dos vegetais superiores. No caso das gimnospermas e angiospermas. Tem como função também promover a síntese de carboidratos e também de algumas proteínas. Então, carboidratos e proteínas poderão ser fabricados, né, a partir, é claro, de substratos orgânicos no interior do complexo golgiense. Nas células que secretam em grande quantidade, o complexo fica localizado entre o núcleo e o polo secretor. Ora, o núcleo, pessoal, onde nós temos o DNA. DNA esse que vai, por um processo de transcrição, fabricar o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele vai migrar para o citoplasma e, coligando-se ao ribossomo, vai ser feita a leitura desse RNA mensageiro e assim teremos a produção das proteínas. Essas proteínas que são produzidas principalmente onde, no retículo endoplasmático granular, elas vão ser repassadas para quem? Para o complexo golgiense. E esse complexo golgiense vai o quê? Armazenar e vai modificar algumas dessas proteínas, podendo fabricar carboidratos e assim produzindo vesículas para exportação, onde essas vesículas poderão
ser eliminadas para o meio externo da célula, o que é muito comum em células glandulares, ou essas vesículas poderão migrar para outras regiões do citoplasma, onde realizarão a sua função específica, como é o caso dos lisossomos, que tem a sua fabricação a partir da membrana e proteínas do retículo endoplasmático granular, e que, no caso, essas vesículas migrando para o complexo golgiense, vai repassar essas proteínas para o complexo golgiense. E esse complexo golgiense vai empacotar e vai formar novas vesículas, e essas vesículas, no caso, que são esses lisossomos, que são fabricados a partir diretamente do complexo golgiense, onde as proteínas são fabricadas a partir do retículo endoplasmático granular, que chega até o complexo golgiense através de vesículas específicas, certo? Vão agir sobre o mecanismo de digestão intracelular, ok? Então, temos aqui a zona de formação do complexo golgiense, a zona de formação, e vejam que esses pontinhos, na realidade, são o quê? São representações de proteínas que chegaram até esse retículo proveniente de vesículas do retículo endoplasmático granular. E aí vejam aqui, ó, essas redes, esses sacos empilhados, achatados, eles recebem essas proteínas, e essas proteínas são empacotadas em vesículas, e essas vesículas vão migrar para o ambiente externo da célula, como eu falei, de células secretoras, ou para outras regiões do citoplasma para realizar as suas funções em específicos. Então, aqui você tem uma zona de formação e aqui você tem uma zona de maturação. A zona de maturação é justamente essa zona em que eu estou formando as vesículas para exportação. E essa zona de formação é a zona em que eu estou recebendo vesículas provenientes de onde? Do retículo endoplasmático granular, trazendo quem? No seu interior? Proteínas, que serão modificadas de acordo com a necessidade da célula e serão empacotadas e transportadas para outras regiões da célula ou para fora dessa célula. Lisossomos. Lisossomos. O que são os lisossomos? Os lisossomos, na realidade, são vesículas que contêm no seu interior enzimas hidrolíticas. Essas vesículas, elas são formadas a partir de membranas do complexo golgiense, e as proteínas que estão no seu interior foram migradas de onde? Do retículo endoplasmático granular. Então, o complexo golgiense armazena essas proteínas, e daí, se essas proteínas forem hidrolíticas, elas vão promover o processo de digestão intracelular, a partir do momento em que essas enzimas entrem em contato com substâncias que foram fagocitadas ou pinocitadas pelas células. Certo? Esses lisossomos também podem contribuir para a renovação de estruturas celulares que não estão mais realizando a sua função em específico. Então vamos lá. Os lisossomos são pequenas bolsas delimitadas por membrana lipoproteica, são visíveis somente à microscopia eletrônica e repletas de diferentes enzimas digestivas. Portanto, são enzimas
hidrolíticas. Hidroágua, lise, quebra. Então, elas agem promovendo a quebra de ligações químicas pela inserção de água. Né? Ok? Essas enzimas, elas vão ser específicas de acordo com aquele composto químico, aquela reação em que ela vai agir. Se ela agir sobre ácidos nucleicos, são enzimas nucleases. Se age sobre lipídios, são enzimas lipases. Se age sobre grupamentos fosfatos, são as fosfatases. Se age sobre os fosfolipídios, são enzimas fosfolipases. Se age sobre proteínas, são enzimas proteases. Se age sobre substâncias que apresentam enxofre, são enzimas sulfatases. E assim, cada enzima, ela apresenta uma especificidade sobre a reação ou as reações em que vão agir. Quando a membrana do lisossomo se rompe no interior do citoplasma das células, as enzimas são liberadas e o material que estiver em contato com elas vai ser digerido. Portanto, os lisossomos são responsáveis pelo processo de digestão intracelular e estão presentes somente em células animais. Agora vamos ver a diferença entre autofagia e autólise, que são dois nomes que estão ligados diretamente à atividade dos lisossomos. Autofagia e autólise. Auto próprio, fagia vem de fagos, comer. Comer a si próprio, autofagia. Auto próprio, lise, quebra. Quebrar a si mesmo, destruir a si mesmo. Então, vejamos. Um exemplo típico de autofagia. Um exemplo típico de autofagia seria, por exemplo, aquela condição em que eu tenho uma organela como uma mitocôndria. Uma mitocôndria ela não tem mais como realizar sua função. Né? Com o passar do tempo, essas mitocôndrias elas perderam a sua capacidade de promover o mecanismo de respiração celular. Então, o que vai acontecer? Essa organela ela vai ser envolvida por um fragmento de membrana proveniente da membrana plasmática e a ela vai se juntar o quê? A membrana lisossômica. A membrana lisossômica, se combinando com a membrana que está envolvendo a organela, vai contribuir para que as enzimas entrem em contato com as estruturas da mitocôndria e provoquem ou promovam a destruição dessa mitocôndria. Aqueles compostos orgânicos e inorgânicos que faziam parte da estrutura da mitocôndria, em parte vão ser absorvidos e utilizados pela célula. E aquilo que não presta, formam um vacúolo residual, e esse vacúolo residual será eliminado para o ambiente, certo? Através de um mecanismo denominado plasmocitose, como nós já falamos quando falamos em fisiologia da membrana. Já a autólise pode ser explicado como algumas células, como no caso as células que constituem as mucosas do nosso pulmão, elas podem entrar em contato com substâncias que tenham a capacidade de promover a lise ou quebra da membrana dos lisossomos. E o que vai acontecer? Se essa membrana dos lisossomos que estão acomodando no seu interior as enzimas hidrolíticas, se essa membrana for quebrada, essas enzimas hidrolíticas vão cair no citoplasma da célula e assim vão promover o processo de digestão da célula como um todo. Isso fará o quê? Com que haja a morte celular ou lise celular.
Isso é muito comum em pessoas que trabalham em minas de carvão ou que entrem em contato com substâncias que tenham a capacidade de promover a lise da membrana dos lisossomos, como é o caso do amianto, por exemplo. O amianto hoje ele é até proibido, tendo em vista que ele promove a liberação de pequenas partículas que, ao serem absorvidas, né, através do processo inspiratório, podem se instalar em células mucosas e provocar, assim, a lise da membrana lisossômica e destruição de células. E assim, aos poucos, o indivíduo vai provocando a formação de estruturas rígidas, provocando esclerose, endurecimento de partes do pulmão, né? Formando uma fibrose, um tecido conjuntivo fibroso e podendo até mesmo levar o indivíduo à morte por insuficiência respiratória. Então, temos aqui como é que se forma o lisossomo. Aqui você tem, vejam aqui a zona de formação, recebendo o quê? Recebendo as vesículas provenientes de onde? Do retículo endoplasmático granular. Então, elas vêm e somam-se a essa membrana já pré-existente. O que tem aqui no interior? Proteínas. As proteínas são, no caso, armazenadas, modificadas, né? Algumas são transformadas em carboidratos. E na fase de maturação, você tem a formação de vesículas, onde, nesse caso, como nós estamos falando dos lisossomos, teremos aqui no seu interior enzimas hidrolíticas. Essas enzimas hidrolíticas, no interior dessa vesícula, formam o que nós chamamos de lisossomo primário. Lisossomo primário. Esse lisossomo primário ele vai se fundir com vesículas ou vacúolos digestivos, que serão agora chamados de vacúolo digestivo. Se no seu interior você tem partícula sólida, você teria um fagossomo. Se você tem partícula líquida, você teria um pinossomo. Então, o lisossomo primário se junta com a membrana desse pinossomo ou desse fagossomo, e assim a fusão das duas membranas formam um lisossomo secundário, né? Esse lisossomo secundário já vai ser chamado de vacúolo digestivo, pois é no interior dele que teremos o quê? A digestão intracelular. A digestão intracelular. Após a digestão, aquilo que for essencial para a célula será absorvido e utilizado na síntese de outras substâncias, e o que não serve será eliminado sob a forma de um vacúolo residual, por um processo que nós conhecemos como exocitose, né? Mais precisamente uma plasmocitose. Então está aqui um esquema onde nós temos aqui vários processos. Nós temos uma endocitose aqui, endocitose. No caso, sendo uma fagocitose, fago significa comer. Comer, então a partícula aqui é sólida. Se a partícula é sólida, eu formei quem? Um fagossomo. Um fagossomo. Bem aqui nós temos o quê? Uma pinocitose. Pinocitose. No caso, a partícula que vem para o interior é uma partícula líquida. Sendo assim, eu terei aqui um pinossomo. Pinossomo, fagossomo. Agora observem aqui, retículo endoplasmático granular, tem ribossomos, fabrica proteínas. As proteínas que são fabricadas são enviadas para o complexo de Golgi, né? Complexo golgiense. O complexo golgiense vai transformar essas proteínas, produzindo o quê? Aquelas enzimas específicas, que no caso dos lisossomos são o quê? Enzimas hidrolíticas. Esses lisossomos primários vão se combinar com quem?
com o fagossomo, ou vão se combinar com o pinossomo, formando o quê? O vacúolo digestivo, né? Que seria, no caso, agora conhecido como lisossomo secundário. Terei o mecanismo de digestão intracelular e, no mecanismo de digestão intracelular, logo após, o material que presta será absorvido e aquilo que a célula não quer vai ser eliminado por exocitose. Aqui, da mesma forma, você tem um lisossomo primário, vai se combinar com quem? Com o pinossomo, digestão intracelular e, no caso, eu terei o quê? A absorção dos nutrientes e eliminação, exocitose ou plasmocitose, dos resíduos fecais. Ok? Dos resíduos fecais. Aqui no outro caso, nós temos aqui, se você observar bem, você tem a estrutura de uma mitocôndria. Uma mitocôndria, que é uma organela membranosa, só que essa mitocôndria, ó, ela não está mais realizando as suas atividades como deveria. E aí você vai ver o quê? Ó? Que o lisossomo vem, se junta à membrana, forma o quê? Um fagossomo, e aí eu terei o processo de digestão intracelular. De quem? Dessa mitocôndria. Então aqui eu tenho o quê? Uma autofagia, auto próprio. Aí, nesse caso, se eu estou fagocitando partes de si mesmo, eu, no caso, terei o quê? Um autofagossomo. Autofagossomo, né? Eu não chamo somente de fagossomo ou de pinossomo. Autofagossomo caracteriza justamente o momento em que eu terei o mecanismo de digestão de uma estrutura da própria célula. Ok? Da própria célula. Então, aqui você está vendo vários tipos, né, de atividade. Aqui eu tenho endocitose, partícula sólida, fagocitose, partícula líquida, pinocitose, o processo de formação de proteínas através dos ribossomos presentes no retículo endoplasmático granular, as proteínas sendo enviadas para o complexo golgiense, a formação dos lisossomos primários contendo enzimas hidrolíticas, a formação do fagossomo, a formação do pinossomo, onde caracteriza o lisossomo secundário, quando está havendo a digestão é o lisossomo secundário, e o processo de exocitose. Aqui em separado, a digestão de uma mitocôndria, caracterizando o autofagossomo. Então, vamos analisar aqui essa outra estrutura. Observe aqui a presença do núcleo, a presença dos lisossomos. Aqui já foi o quê? Uma partícula englobada. Essa partícula sólida aqui, ela foi englobada por um processo de fagocitose. Se lembrem dos pseudópodos. Pseudo, falso, pó dos pés. Então, você tem a partícula sólida e veja o que é que acontece. Ó. Os lisossomos vão lá e se juntam à membrana do fagossomo e assim eu terei o chamado lisossomo secundário, onde eu tenho no interior as enzimas provocando a digestão da partícula sólida. Então, um mecanismo de digestão intracelular. Então, do processo de digestão, eu vou formar o quê? Resíduos. E essa vesícula que contém os resíduos é chamado de vacúolo residual. E esse vacúolo residual, ele vem, ó, se liga à membrana envoltória, que seria a membrana plasmática, e aí eu terei a plasmocitose, que é o ato da célula defecar.
plasmocitose. Peroxissomos. Peroxissomos, ele tem uma característica interessante. As enzimas, elas são produzidas, as enzimas do interior dos peroxissomos são produzidas no retículo endoplasmático granular. São produzidas no retículo endoplasmático granular. Só que a vesícula em si, ela é proveniente do retículo endoplasmático liso. Ao contrário dos lisossomos, que você teria tanto que a vesícula seria do retículo endoplasmático granular e as proteínas que iriam formar as enzimas, elas seriam provenientes do retículo endoplasmático granular, certo? Os dois, tanto peroxissomos quanto lisossomos, capturam as enzimas do retículo endoplasmático granular. Porém, a membrana que forma a vesícula dos peroxissomos, ela é proveniente do retículo endoplasmático liso ou agranular, enquanto que aquelas que formam os lisossomos são provenientes do complexo golgiense. Os peroxissomos são bolsas originárias do retículo endoplasmático liso, olha aí, repleta de enzimas originadas no ergastoplasma. Ergastoplasma é a mesma coisa que retículo endoplasmático granular. São organelas diferentes dos lisossomos. Primeiro por quê? Enquanto os lisossomos apresentam enzimas hidrolíticas, os peroxissomos apresentam enzimas oxidantes. Certo? Apresentam no seu interior essas enzimas oxidantes que são denominadas de catalase ou peroxidase. Catalase ou peroxidase são enzimas específicas que vão agir no processo de oxidação da água oxigenada, que é produzida em grande escala em reações químicas no interior da célula. E essa água oxigenada, ela poderá prejudicar a atividade celular. E, por conta disso, ela terá que ser eliminada. E quem é responsável por eliminar essa água oxigenada, né, sob a forma digestiva, seria a catalase ou peroxidase dos peroxissomos. E os centríolos? Os centríolos são organelas não membranosas, estão situadas aos pares, próximos à membrana nuclear, e uma das suas principais funções seria contribuir para o processo de divisão celular, além também da formação dos cílios e undulipódios, certo? Em células animais. São formados por 2 cilindros perpendiculares entre si. Cada um dos cilindros é composto por vários tubos não delimitados por membranas. Ao microscópio eletrônico são vistos como 9 grupos. Isso aqui é muito interessante, ó. São 9 grupos de 3 microtúbulos, cada um deles. Cada um dos cilindros são formados por 9 de 3. 9 grupos de 3 microtúbulos. Possuem DNA, o que faz com que apresentem a capacidade de autoduplicação. Então, apresentam DNA próprio, portanto, apresentam a capacidade de autoduplicação. Suas funções básicas são as de auxiliar a divisão celular e formar quem? Os cílios e undulipódios. Cílios e undulipódios foram conteúdos de nosso encontro anterior, de nossa aula remota anterior, onde os cílios podem ser encontrados nas mucosas que revestem o sistema respiratório e naquelas que revestem as chamadas tubas uterinas. E os undulipódios confundidos com flagelos. Flagelo não é presente em células animais, certo? Flagelos são presentes em
alguns protozoários e em bactérias, ok? E nesse caso, os undulipódios, eles têm a função de promover o processo de movimentação, né, de células, como é o caso dos espermatozoides e alguns protozoários, certo? Desculpe aí quando eu falei que protozoário possui flagelo. Não, protozoário não possui flagelo. Quem possui flagelo são bactérias, né? Os protozoários já são organismos eucariontes, e sendo eucariontes, eles apresentam, no caso, undulipódios. Então temos aí, ó, a estrutura, né, dos centríolos. Veja que são 2 cilindros perpendiculares, onde cada cilindro é formado por 9 grupos de 3 microtúbulos. O que é interessante é que esses cilindros, ao formarem os cílios e flagelos, eles vão modificar a sua estrutura. Ao invés de 9 de 3, eles vão apresentar 9 de 2 e possuírem um par no centro do cilindro. Então, aqui são a estrutura dos centríolos. Quando você encontrar a estrutura constituída por 9 de 2 com um par central, já é o quê? Formando a estrutura de cílios e undulipódios. Aqui nós temos uma imagem mostrando os centríolos. Esses centríolos já se duplicaram, se lembrem da presença do DNA, o que lhes promove um mecanismo de autoduplicação. E desses centríolos, você tem a formação das chamadas fibras do áster. Fibras do áster. E essas fibras do áster, elas vão se ligar aos chamados cinetocoros dos cromossomos. E, desta forma, vão diminuir de tamanho e puxar esses cromossomos em direção aos polos da célula. E futuramente eu terei o quê? O processo de cisão ou divisão, formando assim 2 novas células. Ok? As mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que apresentam dupla membrana, onde a membrana externa é lisa e a membrana interna é pregueada. As mitocôndrias apresentam como função primordial o que nós denominamos de respiração celular. Respiração celular. São organelas presentes em todos os seres eucariontes, possuem a forma ovalada e são revestidas por uma membrana dupla, denominada, uma membrana dupla, onde a membrana externa é lisa e a membrana interna é pregueada. Essa membrana interna pregueada formam as chamadas cristas mitocondriais, que é onde nós teremos um grupo de reações químicas que caracterizam o mecanismo de respiração celular. Respiração celular. O preenchimento interno das mitocôndrias é denominado de matriz mitocondrial, e é nessa matriz mitocondrial onde nós teremos um outro grupo de reações químicas. E essas reações químicas vão caracterizar o que nós denominamos de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. A sua função é produzir energia para a célula, processo denominado de respiração celular. Então, aqui você tem um esquema geral, mostrando que a mitocôndria apresenta uma membrana externa e uma membrana interna que é pregueada. A parte central da mitocôndria constitui o quê? A matriz mitocondrial.
nas cristas mitocondriais, você vai ter o quê? As enzimas que participam da cadeia respiratória. E na matriz mitocondrial, você vai ter as enzimas que participam do ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. Então, obrigado pela atenção dispensada, pela nossa aula remota de hoje. Espero que vocês aproveitem as nossas informações e estarei aqui para remover dúvidas oriundas de estudo prévio, tanto de nossos conteúdos quanto de conteúdos vistos em outras aulas, outros vídeos de internet, conteúdos vistos em nossa apostila, em nossos materiais enviados para a nossa plataforma, e que essas dúvidas, a partir do momento que vocês interagirem comigo, a gente vai fazer de tudo para removê-las. Então, muito obrigado pela atenção e bons estudos.